Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é o economista Rômulo Salles. Ele veio nos falar sobre crise econômica e como a crise afeta a vida do cidadão brasileiro. Tudo bem, Rômulo? Tudo tranquilo, Isa. Rômulo, para começar, eu gostaria que você explicasse para o cidadão alagoano que está assistindo o nosso programa TV Cidadã, essa crise mundial, como se formou essa crise, esse cenário aí, é mundial mesmo ou só o Brasil aí que teve esse dissabor? Não, na verdade, a economia global está passando por uma recessão. É muito em virtude de a China estar com a sua economia debilitada, reduzindo o consumo. Os países desenvolvidos terminam entrando em crise e esse movimento termina levando a reboque as outras economias emergentes, né? E o Brasil, apesar de ele estar distante desse cenário, mas ele está num contexto global. Então, o Brasil é muito dependente de exportação, né? Então, a nossa matriz econômica exportadora é principalmente produtos commodities, produtos agrícolas. Aí você tem minério de ferro, tem soja. E a exportação brasileira, obviamente, depende da economia, da saúde econômica dos outros países. Se os outros países vão mal, com certeza a economia brasileira termina também sendo afetada no lado internacional, né? No cenário interno, obviamente, é visível, nós estamos passando por uma economia que está tendo reflexo, teve um grande aprofundamento na política, né? E estamos aí tentando ter um jogo de cintura para sair dessa situação. Sobre as commodities que você explicou, que na verdade são esses produtos aí in natura que o Brasil vende, né? Soja, milho, trigo e minérios em geral, por exemplo. Isso é ruim? Isso prejudica o Brasil? Por exemplo, o Brasil não exporta produtos industrializados, né? Na verdade, importa. Perfeito. E aí tudo que o Brasil vende ficou mais barato e tudo que o Brasil compra ficou mais caro. É isso que a gente Veja pode só, entender? a pauta exportadora brasileira era historicamente primária, ou seja, commodities, produtos in natura, produtos sem pouco ou nenhum valor agregado. Não é como se você pegasse o couro do boi, ele é a matéria-prima, vendesse para fora e importasse o cinto ou o sapato, ou seja, você está exportando um produto de baixo valor agregado e está importando um produto com alta tecnologia. Quando eu exporto um produto de baixo valor agregado, obviamente o valor desse produto é muito inferior do que o produto beneficiado. Então, quer dizer, termina o Brasil perdendo na diferença dos termos de troca. Eu cada vez vou precisar exportar muito mais matéria-prima para comprar muito menos produto industrializado. E aí a gente falava muito de globalização, por exemplo. É um prejuízo mundial quando as economias estão atreladas nessa globalização que é inevitável hoje em dia, mas que caiu a China, desacelera a economia lá da China, por exemplo, que é um país enorme economicamente, e aí os outros países vêm em efeito dominó? Não tem como você evitar a globalização, né? Ela vem para benefício de muitos setores. O Brasil termina tendo acesso com a globalização na década de 90 a produtos que ele não tinha quando a economia era fechada. Então, com a economia aberta, você teve acesso à importação, a produtos de tecnologia que antes você não tinha. Então, obviamente, você tem benefícios com a globalização. Mas tem outros lados, você fica muito dependente, tudo amarrado, tudo entrelaçado, né? Você não tem como viver isolado na economia. Se você depende de vendas, você tem que vender para alguém. O consumo, o mercado do consumo interno brasileiro, ele é de certa forma limitado. Eu não consigo, vai sobrar produtos que eu vou precisar exportar esses produtos. Eu não consigo consumir toda a minha matéria-prima que a gente produz, né? Então, fica sempre dependendo, obviamente, das oscilações econômicas. Não tem como sair, não fugir disso. O poder de compra do brasileiro foi aumentando, né? E aí como é que depois o brasileiro que nunca passou por uma crise e agora realmente está passando, enxergou isso dessa forma, né? Ruim. E como é que o brasileiro tem que passar por isso? Veja bem, o brasileiro ele passou muito tempo sem ter acesso a crédito e com um poder de compra muito baixo, né? Então, nos governos de 2003 para cá, então, foi adotado no Brasil uma política de valorização do salário mínimo.
Então, o salário mínimo ele manteve o poder de compra nesses últimos anos. E isso dá poder de consumo para o brasileiro. E isso que é importante, porque com o consumo você consegue fazer a economia circular. Que foi importante para o Brasil, mas agora a gente tem que apertar o cinto, pelo jeito, né? Chega um momento, como agora nós estamos vivendo, que tem que apertar o cinto, né? O cenário da economia brasileira não está favorável, não está adequada para você estar, infelizmente, empreendendo, você está com o nível de desemprego aí crescendo. Então, quer dizer, você termina tendo que consumir com muita cautela, gastar dinheiro com muita cautela, né? Você tem o desemprego subindo, inflação alta, tudo isso penaliza o trabalhador que tem um poder de compra muito pequeno. Ô, Rômulo, e como é que a gente explica a economia para o cidadão comum? A economia viva, né? E atinge a vida das pessoas. E também é cíclica. Houve alguns sinais, você falou aí que a crise da China, né? Os commodities baixando aí de preço. E realmente há sinais quando vem uma crise, dá para se saber, e ela é cíclica mesmo, vai passar? A economia ela é cíclica, você tem momentos de crise e momentos de não crise, né? Em 2008, na crise financeira de 2007 para 2008, o Brasil passou quase que ileso da crise econômica que se iniciou nos Estados Unidos, em virtude de algumas políticas que foram tomadas aqui interna para evitar que a crise afetasse a economia brasileira naquele ano. Que atitudes foram essas que medidas foram essas que foram tomadas para evitar essa contaminação da crise brasileira? Foram feitos incentivo ao consumo, desoneração de impostos, mais acesso ao crédito. Tudo isso fez com que a crise lá de trás, de 2008 e 2009, fosse sentida com menos intensidade aqui no Brasil. De 2011 para 2012, esse cenário começou a se reverter. Então, essas benesses que foram dadas lá atrás para evitar o contágio da crise na economia brasileira foram tiradas. Então, quer dizer, você tem momentos em que você precisa intervir na economia para evitar que a crise se estabeleça, e tem momentos que você precisa também intervir quando você percebe que já está passando os limites daquelas medidas, né? Então, quer dizer, a crise ela realmente é cíclica, você sabe que está na crise, o difícil é saber o ponto de inflexão, quando você vai sair desse momento de crise, né? Esse que é o X da questão. E aí é preciso estar preparado também com soluções criativas, por exemplo. Os governos aí estão tentando cortar gastos, né? Apertar o cinto. O brasileiro comum também tem que fazer isso, né? Exatamente. Você tem que estar preparado financeiramente para poder enfrentar os momentos de crise, né? Você está vendo agora os governos dos estados tendo que renegociar dívidas com a União porque baixou a arrecadação dos estados. Quando baixa a arrecadação, no momento de crise agora, baixa a arrecadação de impostos da União, obviamente a transferência de recursos para os estados também cai e a própria economia do estado funciona mais travada, porque não há consumo, se não há consumo, não há a receita do estado cai com o pagamento de tributos. Então o que é que o estado faz? Corta gastos e tenta renegociar dívidas, que é o que está acontecendo agora. O mesmo cidadão brasileiro tem que fazer, verificar onde pode cortar gastos e tentar renegociar dívidas. Pois é, agora eu queria saber de você sobre a reforma fiscal, que se fala tanto no Brasil, que ainda não foi feita. A gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária enorme, aí, né, a maioria dos produtos que a gente compra, para o telespectador entender, tem uma carga tributária enorme que encarece, né, realmente tudo que a gente compra. Você é a favor dessa reforma tributária? De que forma é sua opinião sobre isso? O Brasil realmente ele paga, tem uma carga tributária muito pesada, isso termina penalizando empresas, principalmente indústria, que a carga tributária da indústria é muito pesada, você tem uma carga tributária não tão pesada quanto a indústria no setor de serviços, mas óbvio que tem que ser feita uma revisão da carga tributária, tem se falado no final do ano, no começo desse ano, na volta daquele imposto... Do cheque? Do cheque, que era... CPMF? A CPMF. Quer dizer, é mais um imposto... Quando fala em CPMF, todo mundo olha. É mais um imposto que vai onerar muito mais ainda, né, a vida do cidadão.
E com certeza é necessário fazer uma reforma tributária para aliviar, na verdade, o problema todo que eu vejo quando você fala em carga tributária, ninguém gosta de pagar imposto sem ter, simplesmente não está visível o retorno desse pagamento do imposto, né? Como você como você está morando num condomínio, você paga a taxa do condomínio para ter alguns benefícios no condomínio, você não vê que o benefício desse seu dinheiro sendo aplicado no seu condomínio. Ou seja, você tem saúde, mas tem de má qualidade, você tem segurança, às vezes tem segurança de má qualidade, você tem educação de má qualidade, e os impostos sendo pagos, o cidadão paga o imposto em dia, e você não vê a melhora nesses serviços. Quer dizer, o problema, tem que ter um direcionamento dos governos. Gastar de forma adequada e que fique visível para o cidadão aquele benefício que ele está tendo. Porque já que eu tenho que pagar imposto, então que eu tenha pelo menos um retorno desse imposto que eu estou pagando. É verdade, a gente sabe que em países, por exemplo, como Suécia, países realmente de desenvolvimento alto, né? E os impostos também não são tão baratos assim, mas a carga tributária é muito maior nesses países, mas eles veem o retorno desses serviços. Aqui no Brasil, a carga tributária chega em torno de 40% do PIB e você não vê esse retorno que você gostaria que fosse. O que a gente poderia falar sobre cartão de créditos, né? Juros aí lá no alto. E o que é que a gente pode falar sobre isso para as pessoas comuns que querem comprar no cartão de crédito, querem ter seu poder de compra aí maior, mas não pode, né? O cartão de crédito, para mim, é a melhor maravilha financeira que existiu e que existe até hoje. Não tem problema nenhum com o cartão de crédito, as pessoas devem usar o cartão de crédito. O problema é você não pagar o que você comprou. Existe muito aí na divulgação das mídias, no meio de comunicação. Compre agora pague com o cartão de crédito, né? Você não está pagando com o cartão de crédito, você está comprando com o cartão de crédito, você vai pagar com dinheiro. Não existe outro meio de pagamento que não seja dinheiro. Então, com o cartão de crédito, você apenas compra, não paga. Mas é essencial, já que você tem que usar o crédito, obviamente, se você tem uma renda de R$1.000, o cartão de crédito ele vai aumentar a sua restrição orçamentária, que é de R$1.000. Ótimo, perfeito. Não pode deixar de pagar. Pode não pagar, né? Comprar pode. Exatamente, comprar pode, não pode deixar de pagar. Os juros estão na casa de quase 500% ao ano. No cartão de crédito, você deixar atrasar 14%, 15% ao mês. Vira uma bola de neve, né? Então, quer dizer, não faz sentido, não é racional ninguém comprar um cartão de crédito e achar que vai ficar por isso mesmo, né? Realmente. Vamos falar mais sobre economia, mais sobre o cidadão aí sendo afetado por essa crise, mas no próximo bloco. Até já.